Olá, meus amores, voltei. Como vocês sabem, me chamo Marcele Gonçalves e seja bem-vinda ao meu canal Marcele Gonçalves e você. Bom, hoje vou mostrar pra vocês, falar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho. Hoje será trabalho de trança. Gente, vocês devem estar pensando, poxa, mas cada vez você posta um vídeo de um negócio aí, gente. A gente tem que se desdobrar, né? A gente é brasileiro, tem que se desdobrar o máximo possível. Eu, por exemplo, faço cursos, né? Todo ano, 3, 4 cursos por ano, então a gente tem um pouquinho de cada coisa, né? Uma profissãozinha aqui, outra ali. Mas enfim, vamos falar agora, né, sobre o vídeo, que é o que a gente veio falar aqui. Vamos lá. O que eu tenho para falar sobre as tranças hoje? Hoje eu vou explicar um pouquinho, né, quando a cliente marca para vir fazer o cabelo, para vir fazer uma trança, o procedimento que ela tem que fazer antes de vir, né, que basicamente trata-se em higienizar o seu cabelo, né, higienizar o seu couro cabeludo. Para quê? Para que adiante também o trabalho da transista, né, porque assim, já é um trabalho demorado, e se você chegar aqui, a transista tiver que lavar seu cabelo, né, hidratar, então assim, demora muito. A gente aconselha você a fazer isso antes de vir para cá, né, quando você já marcar o seu cabelo, você já começa a fazer esses procedimentos que eu vou passar a se fazer. Se você ainda não colocou a trança, a primeira coisa que você tem que fazer é se certificar que realmente você quer colocar a trança. E, se possível, já chegar para sua transista dizendo o tipo de trança que você quer fazer. Porque às vezes você chega aqui e não tem noção do tipo de trança que você quer fazer. Então, se você já vir para cá sabendo o tipo de trança, a cor, a espessura da trança que você tá com vontade de fazer, já adianta a sua transista. Porque, assim, é um procedimento, um serviço demorado, né? E que quanto mais você ficar indecisa, mais ele vai demorar. Então, quando você chegar aqui, já com a sua decisão, já sabendo cor, sabendo tamanho, sabendo a espessura, e principalmente sabendo o modelo que você vai querer fazer, então já adianta muito para a higienização do cabelo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pede para cliente para lavar e hidratar o cabelo um dia antes, e que quando ela chegue pra gente aqui, ela já esteja com o cabelo seco e desembaraçado. Principalmente sem creme e sem óleo. Por quê? Porque quando você coloca creme, óleo na trança, faz com que a sua trança escorregue mais rápido. Então a gente precisa que a sua trança não tenha resíduos de creme, né, de óleos principalmente. A gente precisa de uma trança, de um cabelo totalmente limpo e livre de cremes, né, como eu falei. Assim que você chegar no local onde você vai fazer sua trança, a sua transista, ela vai dar uma olhada no seu cabelo, vai ver dentro do que você pediu, né, o tipo de trança que ela vai conseguir fazer. Porque assim, não adianta também você querer fazer uma nagô se o seu cabelo não tem espessura para isso, né, não tem tamanho para isso. Porque para você fazer uma nagô com excelência, ela tem que estar no mínimo ali, no mínimo, com uns de 5 a 6 centímetros de comprimento. Então, menos que isso, vai ser uma trança que não vai durar muito. Aí, depois, por mais que você queira fazer, depois pode até colocar um pouco de culpa na transista, porque a trança não vai durar. Então, assim, você quando vier, você já vem sabendo que o mínimo possível para você fazer essa trança na rua é no mínimo de 5 a 6 centímetros de cabelo. Menos que isso. Como eu falei também, o seu cabelo também já tem que vir desembaraçado. Caso você não consiga fazer isso em casa, a sua transista vai ter que fazer. Então, assim, já é um tempo a mais que ela vai levar para desembaraçar o seu cabelo. Então, se você puder fazer em casa, é melhor ainda. Geralmente, quando a cliente chega aqui, a gente faz um blowout. O que significa esse blowout? Né? Nada mais é do que você fazer uma escova básica, né? No meu caso, eu uso essa escova aqui, porque é bem mais rápida. E assim, você não quer fazer uma escova para alisar o cabelo, então ela é ótima. Você só quer mesmo tirar um pouquinho, né, dos cachinhos que tem na raiz, para que a sua trança fique com esse aspecto aqui, por exemplo, tá vendo? Um aspecto de uma trança bem feita, bem colocada. Porque se você não tiver a raiz mais fininha, então assim, a trança ela não vai ficar com um aspecto muito bonito. Então a gente, quando pode, quando necessário, a gente faz uma trança possa ser feita. Bom, vamos falar hoje, né, como eu já disse, vamos falar da nagô. Então, o material que eu vou utilizar para nagô, material básico, geralmente são esses daqui. Tesoura, pente de dentes largos, pente de cabo fino, que a gente vai fazer a separação das tranças, pregadeiras, lastex, se for necessário, principalmente para prender as pontinhas, isqueiro, se tiver que queimar a ponta, né, pra ela ficar certinha. No caso, se você for fazer com o jumbo. Borrifador, porque às vezes a gente precisa borrifar um pouco d'água na ponta, pra ponta ficar bem certinha, e aí utilizar a pomada, para que a trança fique bem mesmo dentro do cabelo, o cabelo fique dentro da trança, não saia. E também utilizamos outros materiais. Quando a gente vai fazer a trança adiantada, utilizamos a linha de lã, pode ser preta ou da cor que você desejar, e o famoso jumbo, que também pode ser da cor que você desejar, no caso aqui, preto. Esses são os materiais necessários para você fazer uma trança nagô. E tem também, né, os enfeites que você quiser colocar. Eu tenho alguns aqui. Alguns enfeites, como vocês podem ver. Aqui tem também algumas fitinhas que às vezes as pessoas querem colocar, os clientes querem colocar de algumas cores. Alguns enfeites, argolinhas. Também temos algumas miçangas. Essa parte aqui, que eu falei agora por último, já são as partes quando a gente já terminou de fazer a trança e a cliente quer colocar algum enfeite, né, algum acessório. Então, já é a parte final. Voltando, né? Como eu estava dizendo, eu não vou mostrar aqui fazendo uma trança,
né? No próximo vídeo talvez eu mostre, apesar de que também eu tenho alguns vídeos aqui já no canal mostrando, se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês podem ir lá ver. E também vou mostrar pra vocês meus queridinhos. Agora eu vou virar o telefone pra mostrar pra vocês os meus queridinhos. Esses são os meus xodós, né? Meus cursos, meus certificados de cursos que eu fiz. Como vocês podem ver, ó, eu faço bastante curso por ano, né? Aqui são alguns só, não deu pra colocar todos aqui. Então, assim, sempre que eu faço cursos, eu tenho meus certificados. E esses são os meus xodós. Cada trabalho que eu tenho aqui, eu tenho vários cursos. Eu procuro me especializar ao máximo para trazer o máximo de excelência para as minhas clientes. Porque elas merecem, né? Nada mais justo do que você tratar o melhor possível a sua cliente. Então, o melhor possível que você pode tratar é cada vez mais você estar se especializando na sua área e trazendo coisas novas, né? E trazendo pessoas que você deve estar se perguntando, né? Quem fez a sua trança? Sim, gente, fui eu que fiz. Aqui no canal tem alguns vídeos também mostrando eu fazendo um pouco das minhas tranças. E assim, gente, não vou mentir não, é um pouquinho complicado de fazer, um pouquinho difícil, mas conforme você vai pegando jeito, né? E quando você já tá fazendo a sua. Assim, eu não vou dizer que eu fiz de primeira, não. As primeiras que eu fiz ficaram horríveis, não vou mentir. Mas assim, depois que eu aprendi, gente, eu troco todo mês. Então sempre que eu posso eu tô trocando. Essa daqui mesmo, ó, eu fiz ontem. Ontem. Ó, trança com cachos. Né? Às vezes você olha e pensa que, é muito difícil. Não vou mentir não, não é. Mas assim, depende muito também. É como às vezes até minhas clientes falam, né? Tem pessoas que fazem curso e não aprendem nem pra fazer em outras pessoas. Mas tem pessoas que até mesmo sem curso conseguem fazer. Então isso também vai muito de você querer, de você gostar. E assim, eu amo o que eu faço. Amo, amo, amo. Cada coisa que eu mostro pra vocês aqui são coisas que eu realmente amo fazer. A parte dos móveis, que eu já mostrei pra vocês que eu faço, isso é um hobby, né? Agora, as outras partes são meu trabalho. Então, assim, amo mesmo. E quando você ama o que você faz, você não trabalha, você se realiza. E é assim que eu me sinto quando eu faço trança, quando eu faço depilação, quando eu faço design de sobrancelhas, até uma make mesmo, que às vezes eu faço alguma make aqui. Então, assim, são coisas gratificantes que você tem retorno, né? Um retorno muito bom, um retorno muito gostoso. E assim, eu também, de vez em quando, ministro alguns cursos aqui, cursos básicos, né? Porque, assim, o básico você tem que pegar o começo de tudo, e a hora que você pega esse começo, e você consegue fazer, você consegue ministrar esse começo, então, assim, você consegue fazer qualquer coisa, né? Desde tranças mais comuns a tranças mais elaboradas. Então, assim, eu sempre tô ministrando esses cursos aqui. Gente, o nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Muito, muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Amei ter esse papo com vocês. Muito obrigada mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações sobre novos vídeos, compartilha bastante, comente também aqui no canal, porque eu preciso saber o que vocês estão entendendo do que eu estou mostrando para vocês, se vocês estão gostando ou não, e o que eu preciso fazer de diferente ou o que eu não preciso mudar. Então, e principalmente, deixar aquele like. Muito, muito, muito obrigada mesmo por assistir até aqui. Adorei esse papo com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!